Graça e paz, Igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Quem tem promessas do Senhor aí para receber, diga glória a Deus. Diga aleluias. Louvado seja Deus. Todos nós temos, né, irmãos? A palavra do Senhor está cheia de promessas que Ele fez para a minha vida e para a sua vida. E para que nós venhamos receber, Ele só requer de nós obediência e honra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 14. Números 14, nós vamos estar lendo o versículo de número 24. E depois nós vamos abrir lá em Josué 14, onde nós vamos estar lendo do versículo 6 ao 12. Números 14, 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em me seguir, eu o introduzirei na terra que entrou, e a sua posterioridade possuirá. Amém? Glória a Deus. Agora você vai lá para Josué no capítulo 14 também, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cardes Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cardes Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como senti no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, jurou, dizendo certamente: a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde que o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para a entrar. Agora, pois, dai-me este monte de quem o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estava ali os Anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo para expulsar, como ele me disse. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa reflexão é como receber a minha promessa. Como receber as nossas promessas que Deus tem na palavra dele para a minha vida e para a sua vida, e aquelas que o Senhor já usou homens e mulheres de Deus para declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nessa noite nós vamos estar aqui fazendo uma reflexão sobre a vida de um grande homem de Deus, né? Que não é muito citado, mas é muito conhecido, que é Calebe. Um grande homem de Deus. Calebe era um homem segundo o coração de Deus. Quem era Calebe? Calebe era um homem que ele fazia parte dos 12 espias que tinham caminhado para espiar a terra de Canaã. Quando foi levantado ali os príncipes para estarem indo espiar a terra, Calebe fazia parte daqueles 12. Calebe foi um dos que foi enviado juntamente com os demais. E entre esses 12 que foram enviados, nós temos aqui 2 homens que se destacaram pelo fato deles terem permanecido naquilo que o Senhor havia falado ao coração de cada um deles. Amém? E esses homens nós conhecemos, que são Calebe e Josué.
Nós que conhecemos a palavra de Deus e que fazemos parte da igreja do Senhor, nós temos esse conhecimento de que esses dois homens, eles não só foram espiar a terra, mas como eles permaneceram firmes na palavra que o Senhor havia liberado sobre a vida deles. Então, Josué e Calebe, eles são assim dois exemplos de homem que se colocaram na presença do Senhor, que permaneceram firmes na palavra de Deus e que receberam do Senhor aquilo que o Senhor havia prometido para eles. E nessa noite nós vamos focar na vida de Calebe. Calebe, o texto fala lá na passagem que nós lemos de Números 14, que Calebe, ele recebeu uma promessa da parte do Senhor, pelo fato dele ter ido a Canaã e dele ter voltado e ele ter permanecido firme na promessa de Deus, na palavra que Deus havia prometido a Moisés, de que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. E Calebe, ele vem, quando ele retorna juntamente com os seus colegas que tinham ido para espiar aquela terra, Calebe, em nenhum momento ele temeu, mas ele relatou conforme tudo aquilo que ele havia visto. Enquanto os 10 falaram negativamente, pensaram negativamente, enquanto 10 temeram o que poderia acontecer com eles, Calebe e Josué, a palavra diz que eles permaneceram firmes. E o Senhor fez uma promessa para Calebe, e não só para Calebe, mas para Josué, mas especificamente falando de Calebe, o Senhor prometeu a ele uma herança. E que herança foi essa que o Senhor prometeu para Calebe? O Senhor prometeu a Calebe: certamente a terra em que tu colocou os teus pés, ela será tua e da tua posterioridade. Então ali naquele momento o Senhor, ele declarou para Calebe que aquilo que ele tinha ido espiar, aquela terra que o Senhor já havia declarado para Moisés, que pertencia a eles, que eles iam entrar naquela terra, que aquela terra ia ser conquistada por eles. Calebe permaneceu nessa palavra. E Calebe, naquele momento em que chegou diante de Moisés, ele fez o relato, e pelo fato dele ter relatado positivamente, da mesma forma que o Senhor propôs no seu coração, o Senhor disse: Calebe, essa terra vai ser sua, essa terra vai ser da sua posterioridade, essa terra vai ser para os seus, vai ser para os seus descendentes, vai ser para a sua geração. Então ali Deus prometeu para Calebe algo muito grande. E assim o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. O Senhor, ele tem prometido, através da palavra dele, coisas grandes e tremendas para a minha vida e para a sua vida. Basta que nós venhamos crer, que nós venhamos permanecer firme nesta palavra, porque ele traz a existência, em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos aqui tirar algumas lições para a nossa vida, relacionado aqui às atitudes de Calebe, para que ele não viesse perder aquilo que o Senhor havia lhe prometido. Porque nós sabemos que quando nós deixamos de fazer a nossa parte, a promessa do Senhor, ela retarda na nossa vida. A promessa do Senhor, ela pode passar por nós, ela pode não permanecer, porque muitas vezes a nossa falta de atenção nos leva a nós não entendermos o propósito de Deus, e a promessa do Senhor acaba que vem e vai, e a gente não deu conta de que o milagre do Senhor já aconteceu, e nós ainda estamos esperando, porque nós não agimos como Calebe agiu. E para nós agirmos como Calebe agiu, a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida é que, assim como Calebe, nós permanecemos, nós temos que ter convicção. Calebe, ele teve convicção daquilo que Deus falou ao coração dele através do homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Era Moisés. O que o Senhor falou para Calebe através de Moisés? O Senhor falou: certamente a terra que tu colocou os teus pés será tua por herança, porque tu permaneceu firme em seguir o Senhor. Meu Deus, essa era a promessa de Calebe, que ele herdaria aquela terra. E Calebe, ele teve convicção, ele não duvidou no seu coração. Então eu e você, nós precisamos ter convicção daquilo que Deus fala no nosso coração, através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus,
Deus e através da sua palavra. Tenha convicção, não duvide, creia, porque a palavra do Senhor diz que quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. E se eu e você, nós estamos aqui neste lugar, nós sabemos que esse lugar é lugar da manifestação da glória de Deus. Quando nós viemos a esta casa, quando nós colocamos os nossos pés aqui neste lugar, é porque nós temos a fé, a convicção de que o Senhor, Ele manifesta a sua glória e que Ele nos responde conforme o desejo do nosso coração. Então nós temos que ter convicção. A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 22, ele diz: achegai-vos, pois, a Deus com o coração firmado, com certeza de que o Senhor, Ele sim é aquele que dá essa certeza, de que Ele é que faz, de que Ele é que fala, de que Ele é o que opera, com o coração inteiro, com certeza daquilo que o Senhor falou, com um coração purificado das más consciências, dos maus pensamentos, dos nossos achismos. Então, quando eu e você, nós começamos a pensar no nosso dia, não sei você, mas eu, quando amanhece o dia, eu já penso. A semana inteira, né? A gente já fica pensando. Domingo é dia de celebração, domingo é dia de estar na casa do Senhor, domingo é dia de estar reunido com os irmãos para cultuar o Senhor, meu Deus. Então, a partir desse momento, você já tem que trabalhar na sua mente. Vai ser poderoso, vai ser tremendo. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai manifestar a sua glória. O homem de Deus vai estar lá, a mulher de Deus vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá, os anjos de Deus vão estar lá e vai vir algo sobrenatural sobre a minha vida. Então, nós temos que ter essa convicção. Nós não viemos a este lugar simplesmente para ouvir um discurso, mais um discurso e mais um discurso. Nós chegamos neste lugar para receber a glória de Deus sobre a nossa vida, mas é necessário que nós venhamos crer. Então já saia da sua casa com essa certeza, independente do homem ou da mulher que vai estar ministrando a palavra de Deus, creia que é o Senhor que está operando o milagre dele na tua vida, em nome de Jesus, porque é assim que Caleb creu. Ele teve convicção. Moisés falou. Ele poderia muito bem ter dito: Moisés falou. Foi Moisés que falou. Porque ele não ouviu o Senhor falando, mas ele ouviu Moisés falando: certamente a terra será tua, porque tu perseverou em servir o Senhor, meu Deus. Moisés ainda falou para ele: o Senhor, meu Deus. De quem era o Deus que Moisés estava ali dizendo que era? O Deus de Moisés. Moisés nem falou para ele: porque tu perseverou em servir o Senhor teu Deus. Moisés disse: porque tu perseverou em servir o Senhor meu Deus. Então Caleb, ele tinha convicção de que o Deus de Moisés é o Deus verdadeiro, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que traz à existência na minha vida e na sua vida as coisas que não existem. Então aqui nós pregamos a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus nós temos que ter convicção de que aquilo que está sendo anunciado em cima desse púlpito é a palavra de Deus viva e eficaz para fazer na nossa vida a diferença que nós necessitamos. Não vai ser pessoas, é Deus que faz, é o Espírito Santo através da nossa vida que opera os sinais, os prodígios e as maravilhas na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Caleb, ele perseverou. Ele teve essa convicção. Abraão teve essa convicção. Tantos homens de Deus que eu e você conhecemos história, de que teve essa convicção, de que não duvidou. A palavra diz que Abraão, ele creu de tal forma que aquilo lhe foi imputado como justiça, porque ele creu, ele não duvidou no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide. Creia na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor fala isso lá no livro de Hebreus. Então, se eu crer, se você crer, o Senhor já disse: você verá a glória de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. A segunda lição que nós podemos aprender aqui através da vida de Caleb.
nós aprendemos que Caleb, ele perseverou. A primeira é que ele teve convicção de que era Deus que havia lhe feito a promessa. Você precisa ter convicção de que a promessa que lhe foi feita foi através de Deus. De que a palavra de Deus é a promessa dele para a sua vida e para a minha vida. E que essas promessas o Senhor traz à existência à medida que nós passamos a conhecer o Senhor verdadeiramente. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. É assim que o Senhor faz, meus irmãos. Eu não falei aqui em Hebreus, como eu li aqui o versículo, mas ele diz que quando nós assim perseveramos, nós devemos nos achegar a Deus com o nosso corpo lavado, com as nossas vestes limpas, livre dos maus pensamentos, das más consciências. Nós temos que ter a nossa consciência voltada para as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, olhar para as pessoas segundo o coração de Deus, não ver mais como os nossos olhos, mas ver como o Senhor vê. O Senhor olha para mim, olha para você, e Ele vê um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Ele não olha para os nossos defeitos, Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele olha para as nossas necessidades, para que Ele possa operar na minha vida e na sua vida, naquilo que eu e você estamos necessitando. Então é necessário que nós também venhamos ter essa mesma visão do Senhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Caleb, como nós vemos aqui, ele perseverou, como ele disse lá no versículo de número 12, ele falou que ele perseverou em seguir ao Senhor. Eu e você, perdão, gente, não é no 12 não, é no 8, tá? Eu já estou no final da mensagem, tá? Ele perseverou, no versículo 8, perseverou em seguir ao Senhor. Quantos aqui têm perseverado em seguir o Senhor? Diga glória a Deus, diga aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor porque a glória dEle, é a graça dEle que te mantém de pé para estar aqui neste lugar. A honra é dEle, é para Ele, porque dEle são todas as coisas, amém? É Ele que nos dá a motivação para estarmos aqui. É Ele que nos convence de que nós precisamos aprender dEle neste lugar, amém? Louvado seja Deus. Então Caleb, ele perseverou. Veja que o Caleb, ele se encontrava em meio a um deserto. E uma promessa foi feita para ele. E quando aquela promessa foi feita, a palavra diz que Caleb, ele tinha 40 anos de idade. Então Caleb era muito novo. Caleb era um jovem. Talvez, não sei, né, mas talvez Caleb ainda nem tivesse ainda aí tantos filhos, ou talvez não tivesse esposa, não sei. Mas veja o que aconteceu. O Senhor fez essa promessa. E diante da promessa que o Senhor fez, Ele diz: eu perseverei em seguir ao Senhor. Porquanto eu perseverei, porquanto ele havia perseverado, o Senhor ainda estava com ele. O Senhor ainda estava no controle da vida dele. Eu e você, nós precisamos perseverar. Em meio àquele deserto que Caleb passou, ele passou por muitas situações difíceis. Porque Caleb, ele caminhava junto com o homem de Deus. Ele sabia os planos de Deus, porque Moisés passava tudo para eles. Então, ali por Caleb estar tão próximo de Deus e tão perto de um homem de Deus, talvez muitas vezes Caleb, ele se questionou, talvez, o porquê daquele deserto, o porquê aquele tempo tão longo deles ali naquela caminhada. Sendo que o Senhor havia prometido que tiraria eles e que levaria eles para uma terra aonde manaria leite e mel. Então, muitas vezes, Caleb, com certeza, ele se questionou dentro de si. Caleb, ele viu ali o seu primeiro líder falecer. Ele acompanhou ali o falecimento de Moisés. Mas Caleb permanecia no deserto. E em meio a este deserto, Caleb, ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para as dificuldades. Ele não olhou para a situação que ele estava vivendo naquele
deserto, mas ele tinha certeza, ele dizia, o Senhor está comigo. E eu e você, nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Nós precisamos, mesmo em meio aos desertos que nós enfrentamos, nós precisamos perseverar firmes na presença de Deus, porque quando nós perseveramos firme, a certeza da conquista da nossa promessa, ela é verdadeira para a minha vida e para a sua vida. Então Moisés mesmo, ou Caleb mesmo em meio àquela situação, ele não olhou para o deserto que ele estava enfrentando. E hoje o Senhor fala para ti, igreja, mesmo em meio ao deserto que você esteja enfrentando, persevera em me buscar, persevera em me seguir, persevera em crer na minha palavra, persevera em comunhão, persevera em oração, persevera em buscar o Senhor teu Deus, porque o teu deserto está passando e a tua vitória está chegando para a honra e a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde pessoas têm vivido deserto dentro dos seus lares, pessoas têm vivido deserto na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas persevere em servir ao Senhor, porque o Senhor se levanta ao teu favor e Ele diz, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então Caleb, ele tinha convicção de que se ele permanecesse firme, a sua promessa, ele iria conquistar. Com certeza Caleb, no seu coração, ele lembrava, eu recebi uma palavra profética. Quem estava aqui no início de 2020, ouviu essa palavra junto comigo. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. Aleluias. E na palavra, meus irmãos, o Senhor disse, eu vou usar a sua vida para edificar a minha igreja. E eu ouvi aquela palavra. E a partir do momento que eu ouvi aquela palavra, todos os dias, não tem um dia que nas minhas orações eu não apresente essa palavra diante do Senhor, porque no meu coração eu tenho convicção de que foi Deus que falou e que Ele é quem traz a existência para a honra e a glória do nome dEle. Então assim Caleb creu, e assim aconteceu, e assim você crê, e assim o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas persevere, procure estar sempre ligado com aquilo que o Senhor já falou para você, através da Bíblia ou através de um homem ou de uma mulher de Deus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para o seu deserto, não olhe para as tribulações, não olhe para as aflições, mas diga, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levanta pela minha causa. Louvado seja Deus. Caleb perseverou. Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: porque necessita de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcance a promessa que o Senhor te fez. Louvado seja Deus. Então é necessário perseverança, porque depois que perseverar, a promessa do Senhor, ela se materializar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós sabemos também que teve muitos homens que perseveraram na presença do Senhor. Davi perseverou, Josué perseverou. Todos esses homens perseveraram, José perseverou. E quando nós olhamos para as promessas que Deus fez para aqueles homens, muitos deles ainda muito novos, como Davi, e a gente pensa assim, mas ele conquistou uma grande posição social, ele conseguiu tudo que o Senhor tinha prometido. Louvado seja o nome do Senhor, de fato ele conseguiu. Mas se nós lermos a história desses homens, nós vamos ver o quanto que eles perseveraram em seguir ao Senhor, para conseguir alcançar a promessa que o Senhor havia feito para cada um deles. Então não foi simplesmente assim, Deus falou e já aconteceu.
Tem muitas palavras que nós recebemos na nossa vida e que nós achamos que vai acontecer naquele exato momento ali. Abriu-se o céu e o milagre já veio à existência. Glória a Deus. No reino espiritual, se Deus falou, já aconteceu. Mas vai levar um tempo para se materializar na minha vida e na sua vida. Amém? É necessário uma perseverança, é necessário uma dedicação, é necessário uma busca, é necessário uma renúncia, é necessário um tempo onde nós vamos ser forjados conforme aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. A terceira lição, gente, que nós podemos tirar aqui da vida de Caleb e aplicar na nossa vida. Ele continuou se sentindo um homem forte. Ele tinha convicção de que ele estava forte, como o Senhor havia falado a ele aqueles 40 anos. Quando ele tinha 40 anos, quando ele desceu ali da terra de Canaã. E mesmo em meio àquele deserto, e mesmo em meio àquelas circunstâncias que ele viveu naquele lugar, ele permanecia forte, ele permanecia firme. E aí a gente pergunta, será que essa força, será que essa fortaleza que ele sentia nele, será que era dele, era mérito dele? Não, era o esforço dele em buscar a presença do Senhor, era o Senhor, porque quando a gente vê lá no versículo 12, ele vai dizer, o Senhor me conservou. Então é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te mantém de pé, é o Senhor que te mantém forte, é o Senhor que te dá a força que tu necessita para vencer os desertos que você enfrenta no seu dia a dia. Então não era Caleb, não era simplesmente a força do seu braço, não era simplesmente porque ele se alimentava bem, porque ele dormia bem, porque ele praticava exercícios físicos ou algo desse tipo, não, era porque ele buscava a presença de Deus. É bom, uma boa alimentação faz bem para a saúde, exercícios físicos também, mas a presença de Deus é indispensável na minha vida e na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então a nossa força, ela está no Senhor. Quando eu orava para o Senhor, eu queria muito fazer o rema, o ano que a igreja iniciou, né? Alguns irmãos iniciaram, mas não foi possível, né? E aí Senhor e tal, né? Eu digo, Senhor, como que eu vou levar a tua palavra, como que eu vou subir no púlpito e pregar a tua palavra, porque eu preciso do conhecimento, eu preciso da sabedoria, eu preciso de todas essas qualificações que a gente necessita de fato, né? Mas o Senhor realmente precisa, mas não se preocupe não, que eu vou lhe capacitar. E no tempo certo você vai fazer o que você quer fazer, em nome de Jesus. E aquilo trouxe paz para o meu coração. Porque se até então eu ainda estava questionando essas coisas, de achar que o que eu faço é mais importante do que aquilo que Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas na minha vida e na sua vida. Mas é necessário que nós venhamos nos colocar como pequenos diante dele, para que ele venha nos tornar grande diante daquilo que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. É necessário nós reconhecermos. Então Caleb, ele reconhecia, Senhor, eu estou nesse deserto, Senhor, a promessa que tu me fez, já se passaram tantos tempos, mas eu ainda continuo crendo. Senhor, por isso me fortalece, me dá força, para que quando chegar o dia de eu receber a minha promessa, eu poder desfrutar dela, eu poder usufruir, eu poder, Senhor, fazer dela aquilo que agrada o teu coração. Então é assim que nós temos que apresentar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, Senhor, me sustenta, Senhor, me faz passar por essa circunstância, para que quando, Senhor, eu receber a promessa, Senhor, eu glorifique, eu exalte ao teu nome, o Senhor seja glorificado e exaltado através da minha vida. Então assim o Senhor, ele permaneceu com Caleb, e ele sustentava Caleb, e ele fazia com que Caleb se tornasse a cada dia mais forte. Louvado seja Deus. E é assim que o Senhor faz.
Quando eu e você nos achegamos ao Senhor, cada vez mais o Senhor vai nos fortalecendo. O Senhor, Ele diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, né? E rasgai os vossos corações perante ao Senhor. Então, se eu me achego, se você se achega, nós somos fortalecidos. E o Senhor, Ele vai nos renovando a cada dia. Amém? Louvado seja Deus. Então, Caleb, ele permaneceu. Lá em Mateus, né? A palavra do Senhor fala em Mateus 28. Eu até já falei aqui. Que o Senhor, Ele diz: eis que estou convosco. E Ele falou para Caleb. Então Caleb, ele tinha convicção. Ele podia até descansar em meio àquele deserto. Porque ele sabia que ele não estava só. Ele sabia que no dia que ele entrasse naquela terra, o Senhor ia entrar junto com ele. Ele sabia que onde ele passasse, o Senhor ia passar com ele. Então eu e você, nós temos que ter essa convicção de que aonde nós passarmos, o Senhor, Ele passa conosco. Aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Ele diz lá em Mateus 28, no versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele também fala que Ele enviaria o Consolador e que Ele está conosco todos os dias para nos guiar em toda a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu não estou só, você não está só. O Senhor está contigo, aleluias, glória a Deus. Se você está passando pelo leito da enfermidade, saiba que o Senhor está contigo. Se você está passando pela crise das finanças, saiba que o Senhor está contigo. Se você está passando por uma situação difícil no teu relacionamento conjugal, saiba que o Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Crê somente, persevera na presença do Senhor, toma posse da palavra de Deus e faz aplicação dela sobre a sua vida, porque assim o Senhor faz na nossa vida. Quando nós declaramos ela, o Senhor age ao nosso favor, amém? Glória a Deus e aleluias, louvado seja Deus. O Senhor também, Ele permaneceu com Caleb no versículo 4, gente. Versículo 12, a quarta lição. O Senhor, Ele vai dizer, né? Caleb diz assim, que ele fez a sua parte. Você tem feito a sua parte? Tenho, minha irmã, glória a Deus. Eu tenho estado nos cultos de domingo, louvado seja Deus. Eu tenho feito passos de fé, amém, aleluias. Louvado seja Deus pela sua vida e pela minha vida. O Senhor, Ele teve com Caleb o tempo todo, mas Caleb, ele tinha consciência de que a promessa que o Senhor havia feito para ele precisava entrar naquela terra firme, forte, lutar para destruir aqueles gigantes que ainda estavam naquela terra. Caleb, por isso que ele vai dizer, eu ainda estou forte. O Senhor me conservou e eu sei que o Senhor, Ele entra comigo naquela terra para guerrear. Caleb disse, eu estou forte para a guerra, eu estou forte para entrar na terra, eu estou forte para conquistar a terra, eu estou forte para trazer a existência na minha vida, a promessa que o Senhor me fez. Então eu e você, nós precisamos nos sentir forte diante das situações, nós precisamos nos sentir forte diante das ciladas do inimigo, nós precisamos nos sentir forte para nós conquistarmos a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Caleb já tinha a palavra do Senhor liberada sobre a vida dele. Eu tenho a palavra, você tem a palavra, mas não basta só a palavra, nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Só a palavra não é o suficiente se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a sua parte. Caleb, ele tinha convicção disso. O Senhor já tinha falado para ele, como a gente lê lá no versículo de número 24, de Números 14. O Senhor disse, a terra que tu pisou os teus pés é tua, Caleb. Mas veja que também Caleb diz, naquela cidade era grande, era fortificada.
tinham ali os anaquins. E hoje eu sei que se eu tiver que entrar naquela cidade, eu preciso lutar, eu preciso conquistar, eu preciso me dispor para conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. Então eu e você, nós precisamos nos dispor para nós conquistarmos aquilo que o Senhor nos prometeu. Não podemos simplesmente esperar que o milagre ele caia sobre a nossa vida, mas vamos nos movimentar, vamos nos envolver na presença de Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos nos capacitar, vamos procurar nos preparar para essa conquista que o Senhor já prometeu para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus, quando nós fazemos isso, o Senhor ele se move ao nosso favor e ele vai conosco. Caleb disse: eu sei que o Senhor ele vai comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a vitória é minha, porque o Senhor ele já me declarou que a terra é minha por herança. Então Caleb, mesmo sabendo, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo confirmação, ele disse: eu sei que é necessário que eu também faça a minha parte. É necessário que eu também me mexa para que essa promessa ela venha à existência, porque se eu não fizer a minha parte, o Senhor pode até tentar fazer a dele, mas a minha falta de compromisso, a minha falta de discernimento, a minha falta de busca, a minha falta de entrega, a minha falta de buscar o Senhor para guerrear comigo, pode fazer com que a minha promessa não aconteça. Então Caleb, ele tinha convicção: a promessa já é minha, a promessa já é sua, mas se movimente debaixo da palavra do Senhor. O Senhor disse para Josué: Josué, medita na minha palavra e tenta fazer tudo conforme nela está escrito. Quando eu e você, nós recebemos a palavra do Senhor e nós nos movimentamos de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor opera um milagre na nossa vida, amém? Glória a Deus. E foi assim que Caleb fez. Ele perseverou, ele se movimentou, ele agiu, ele não esperou simplesmente o milagre, ele esperou o tempo necessário, mas quando chegou o tempo ele disse: é hoje, Josué, dai minha terra, porque eu ainda estou forte, eu ainda vencerei tudo que eu tiver que vencer para conquistar a promessa que o Senhor fez para mim. Louvado seja Deus, e que essa seja a tua resposta hoje para Deus, de que você está forte, de que você vai fazer a sua parte, de que você vai perseverar, de que o deserto não vai te parar, porque você vai avançar e vai conquistar aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé em nome do Senhor, dando glória a Deus e aleluias, porque o Senhor, Ele vai nessa noite renovar as tuas forças, Ele vai levar ao teu coração aquilo que você precisa fazer para entrar na terra que Ele te prometeu, para alcançar a promessa que Ele te fez, em nome de Jesus. Assim como Caleb, persevere, tenha convicção, persevere, continue firme com o Senhor, não desfaleça, mas persevere na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve esta minha palavra e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Todo aquele, pois, que ouvir a minha palavra e a põe em prática, esse é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí a palavra vai dizer que vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir situações difíceis, vai vir muitas coisas, mas você não vai cair, porque você firmou a sua vida conforme a palavra do Senhor. Você está edificado de acordo com a palavra de Deus. Aleluias!